Muitas pessoas se queixam, dizendo que sofrem de uma baixa autoestima, que vivem desanimadas, sem vontade de viver e fazer as coisas. Mas por quê? Porque essas pessoas encontram-se solitárias. Não solitárias em meio aos seus semelhantes, porque o indivíduo pode estar rodeado de pessoas, pode estar cheio de amigos e mesmo assim ter uma baixa autoestima. Me refiro a sozinho e solitário diante do universo, sem conexão com o mesmo, desligado do cosmos, porque o ser humano pós-moderno se encontra sozinho hoje. Diante do universo, diante do cosmos, diante de Deus, diante das energias espirituais. O ser humano somente se sente acompanhado nessa vida quando tem o seu íntimo aberto para as irradiações espirituais. Então elas entram dentro dele, o preenchem e assim ele se sente acompanhado e não sofre de baixa autoestima. Porque o ser humano sofre de baixa autoestima quando ele se sente abandonado. Abandonado pelo cosmos, pelo universo, mas é o próprio ser humano que se abandona, que se deixa cair num desligamento frente ao cosmos, frente ao universo, frente às energias espirituais, frente à força de Deus. Queira você dar o nome que quiser a isso, mas é fato que o ser humano precisa estar conectado a algo maior, para que possa receber desse as energias de que necessita para laborar corretamente nessa vida, para conseguir fazer a diferença, para se sentir satisfeito e preenchido. O problema é que as pessoas hoje, em sua maioria, elas são muito materialistas, vivem apenas mentalmente, levam uma vida calculista, são pessoas interesseiras, preocupadas com os ganhos materiais, com os ganhos imediatos da vida, e não com os sentimentos que habitam as profundezas do coração. O ser humano precisa ter vida interior dentro de si, movimento espiritual resultante da conexão com os mundos espirituais. Então surge a alta autoestima na vida do ser humano. A autoestima elevada, a confiança, a vontade de viver, a coragem para superar os desafios e as dificuldades, porque a coragem não depende apenas do ser humano. Depende dele estar conectado a algo maior do que ele, que o fortalece, que fornece as irradiações de que ele necessita para poder vencer nessa vida. Porque sozinhos nós nada somos. Quando estamos sozinhos nessa vida, não me refiro sozinhos em meio aos nossos semelhantes, mas sozinhos diante do todo do cosmos, porque muitas vezes nos desligamos dele, porque somos demasiadamente mentais e muito pouco intuitivos. Quando nos desligamos desse algo maior, nós ficamos com a nossa autoestima abalada. Porque a autoestima, ela depende de energias, ela depende de alimento, ela depende de combustível, ela depende de um reforço, ou seja, desse pão espiritual de que falou Cristo. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que provém da boca de Deus. É disso que o ser humano precisa. Se ele não se alimentar desse pão espiritual, ou seja, dessas irradiações espirituais que perpassam toda a criação, o ser humano vai ser fraco, vai sofrer de baixa autoestima, vai desanimar muito fácil. E por quê? Porque não possui dentro de si as energias de que necessita para vencer. Eu sei que para muitas pessoas
esse papo pode ser simplório demais, porque a maior parte dos seres humanos não vê graça na simplicidade, apenas presta atenção em teorias complicadas, em filosofias complicadas. Não é disso que eu falo aqui nos meus vídeos. Eu falo de coisas muito simples, eu falo do coração humano e da sintonia que ele precisa alcançar com as energias espirituais. O ser humano precisa se tornar um só com o universo, precisa caminhar junto com ele. Como um rio que corre para o mar, o ser humano precisa se entregar a esse devir do universo, precisa viver o tempo do universo. Mas o problema é que, em sua mente, ele é muito vaidoso. O ser humano não deixa o seu espírito falar mais alto, a intuição o orientá-lo e conduzi-lo, porque isso é demasiadamente pequeno e simplório para esse ser humano pós-moderno, tão arrogante, tão prepotente, que quer resolver as coisas por si mesmo, mentalmente, para dizer que ele é o bonzão, mas não quer receber de graça nas profundezas do seu coração, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O ser humano precisa aprender a receber humildemente o que o universo tem a lhe oferecer. Quando o ser humano alcança essa humildade, ele se sente preenchido e daí ele não sofre de baixa autoestima. A sua autoestima se eleva porque dispõe de energias, de irradiações, dispõe do pão espiritual de que falou o Cristo. E não é mentalmente e racionalmente que o ser humano recebe esse alimento espiritual, mas espiritualmente, intuitivamente. Quando o indivíduo abre o seu íntimo para essa força, quando ele se sintoniza nela, que ela o toma de assalto, o preenche, lhe fornecendo a coragem, a força, a determinação para que o indivíduo possa lutar e vencer nessa vida, porque sozinhos nós nada somos. Aqueles que sofrem de baixa autoestima, não confiando em si mesmos, não acreditando em si mesmos, estão desligados dessa força cósmica, dessa energia espiritual. E mesmo a maior parte daqueles que acreditam ter uma alta autoestima, uma autoestima elevada, são arrogantes na maior parte dos casos, porque é uma autoestima mental apenas, né? É apenas uma vaidade intelectual daquele que quer vencer a qualquer custo, do seu jeito, muitas vezes passando por cima dos seus semelhantes, de forma desrespeitosa. O verdadeiro vencedor é aquele que obedece à vontade de Deus. E obedecer à vontade do Criador não significa se tornar um escravo, mas agir de forma consciente, usando as energias espirituais como alimento. Então o ser humano harmoniza a sua vontade com a vontade do ser maior do universo, atuando como um instrumento seu aqui na Terra. E assim também o ser humano dispõe de uma autoestima elevada, fazendo o que é certo, colhendo bons resultados, não apenas materiais, mas espirituais. Então, para que o ser humano possa viver de forma confiante, para que ele possa acreditar em si mesmo, para que ele possa gostar de si, da forma como ele precisa viver em harmonia com o universo, com as energias espirituais. Quando isso preenche o ser humano, ele consegue superar a baixa autoestima, eleva a sua autoestima porque recebe dentro de si as energias necessárias para isso. E não vive mais solitário sobre a terra e não se sente sozinho,
Porque a pior solidão é aquela que o ser humano sente dentro de si, quando o seu íntimo está fechado para a luz. Assim ele pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sente só. Mas uma pessoa solitária, mas que tem o seu íntimo preenchido pela luz, não se sente só, não se sente abandonada, não se sente sozinha, porque a força da luz ergue qualquer pessoa que se sintoniza nela. E para isso basta ter humildade e boa vontade. Basta conferir ao espírito a supremacia na vida, para que ele possa utilizar os 5 sentidos e a mente como um instrumento. Mas onde a mente se coloca acima do espírito, o sufocando, o soterrando, o ser humano se fecha para o universo. E de tempos em tempos a sua autoestima estará em baixa, porque não recebe dentro de si as irradiações de que necessita para viver de forma plena, harmoniosa e equilibrada. Então a autoestima depende do ser humano preencher o seu íntimo com as energias espirituais, porque elas são o alimento do espírito para que o ser humano possa crescer na integralidade nessa vida, materialmente, mas acima de tudo, espiritualmente. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço, até a próxima. Valeu, gente!